Às vezes nós pregamos para ele como se ele estivesse fazendo isso para nós. Não precisamos deles, já somos salvos. Pregamos para o bem deles. Se eles não creem, nós continuamos salvos. Amém? Nós pregamos para o bem deles. Assuma a sua posição. Você é embaixador de Cristo. Se alguém não aceita a mensagem, não fique chateado, não fique triste. Faça o seguinte, espiritualmente falando, bata o pó dos seus pés e pregue para outro. É como fazer amigos. Existem muitos amigos se você enxergar. Só porque alguém foi mal e traiu você, não quer dizer que você não vai ter outros amigos. Existem outros. Olhe ao seu redor, amém? Amém. Tenha essa atitude. Se alguém rejeitar a mensagem, está rejeitando não a você, mas a Deus. Você não rejeitou a mensagem, sempre você tem o paraíso e a presença de Deus. Você é amado. Amém? Depois de receber a sabedoria de Deus, saberá resolver seus problemas. E você volta à presença de Deus. Se você tem uma dor, você diz, oh Deus, eu estou sentindo uma dor. E vem a graça, aleluia. E você sai, alguém tem uma dor semelhante à sua, e você diz, eu tinha essa dor, mas eu recebi graça lá no paraíso. E você diz, receba agora, em nome de Jesus. Levantamos nossas mãos assim, recebemos o céu e depois entregamos para alguém. Deus dá um novo pâncreas para essa pessoa. E você corre para entrar, você se sente cansado, mas lá existe ajuda para você. Ninguém se cansa lá. Oh, aleluia, hararabachá. E você sai assim. Amém? Alguns não me aguentam, glória a Deus. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Deus está falando, isso é lindo. Você percebeu? Deixe-me começar a concluir a mensagem. Muitos não entendem a nova aliança. Eles dizem, se falarmos sempre de perdão, o que vai motivar as pessoas para viver uma vida correta? Deixe-me primeiro afirmar isso, certo? Deixe-me concluir Romanos capítulo 3. Vejamos o que diz aqui na última parte do versículo 26. No versículo 25 diz que Deus enviou Jesus como propiciatório. 26, mas no presente demonstrou a sua justiça. Ou seja, a morte de Jesus na cruz foi para demonstrar a justiça de Deus. Pense numa corte. Esse versículo inteiro fala de uma corte. O objetivo é demonstrar que o juiz é um juiz justo. Não como um juiz de futebol que marca um pênalti, porque ele tem um problema de visão, certo? Esse não é um juiz justo. Mas um juiz que é justo é como se ele tivesse um pequeno computador em cima dos seus olhos e ele pudesse ver naquele momento. Assim, ele poderia ver com toda clareza o que aconteceu naquele lance. Deus é um justo juiz e ele vê com exatidão. A morte de Jesus na cruz foi para demonstrar não sua misericórdia enviou Jesus, mas para demonstrar que ele é justo juiz. Ok? A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A fim de ser justo, essa é uma expressão judicial. A fim de ser justo e justificador dos homens. Justificador de Matthew, justificador de João, de Benjamim, de Carolina, seu justificador. Se você tem fé em Jesus, Deus é justo e o seu justificador. Mas como isso acontece? Como pode Deus ser justo e justificar pecadores? Como Deus pode ser justo e fazer os pecadores justos? Como? Na cruz. Isso que falam esse tipo de mensagem da nova era, graça universal, Deus ama tudo, Deus ama uma pedra, uma barata, Deus ama tudo, a lua, o sol, as estrelas. Não, não é esse tipo de amor, é um amor verdadeiro. Deus vê os seus problemas, ainda assim ama você, mas Ele vai trabalhar para transformar a sua vida e tirar o câncer que destrói você. Esse é um amor forte, um amor responsável. Assim, Deus sabia que o pecado tinha que ser punido. O pecado é severo.
Não é uma questão de Deus da graça, não se importar com o pecado, não tem muita importância o que fazemos, não. O pecado faz parte dessa equação, faz parte. O pecado deve ser punido. Na cruz, Deus tomou seus pecados e os meus e colocou sobre Jesus. Agora veja isso. Na corte, isso aconteceu uma vez por todas. Jesus disse, está consumado. Todos os pecados caíram sobre Jesus, um após o outro, todos os pecados. A maldição, a condenação, a enfermidade, a pobreza, a separação de Deus, o Pai. Todas as trevas caíram sobre Jesus, uma após outra. Isso tudo Ele fez por nós, porque estava levando os nossos pecados. Ele foi punido e finalmente disse, está consumado. Tudo foi consumado. Quem Ele representava? Você e eu. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Nós fomos perdoados. E nossos pecados foram punidos? Pense bem. Como você fala sobre a graça é muito importante. Alguns apresentam como os universalistas. Graça. Aqui não fala desse tipo de graça. Vou perguntar uma vez mais. Deus nos perdoou, mas nossos pecados ficaram sem punição? Nossos pecados foram punidos. Se Deus é um Deus justo, Ele não poderia deixar nossos pecados sem serem punidos. Foi pago? Sim. Assim, Deus, para demonstrar a sua justiça, enviou Jesus. Jesus morreu na cruz. Agora Deus, que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui temos uma expressão legal. Está me acompanhando? Entendeu até agora? A palavra justificador está no particípio presente ativo, porque Deus é aquele que justifica. Deus é aquele que está justificando você. Particípio presente ativo. Nesse momento, amigo, Deus é o seu justificador. Se Deus é justificador, quem pode nos condenar? Quem? Diga-me, quem pode nos condenar se Deus é justificador? Amém? Glória a Deus. Me acompanha? Quanto ao novo concerto, vejamos essa figura do novo concerto. Você consegue ler a ilustração? Se conseguir, vai para o céu. Jeremias 33, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não de acordo com a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Quantos queriam um controle interno de Deus? Quando você vai assinar, Deus diz, não assine. Quando vai investir, Deus diz, não invista, investa nisso. Quantos queriam ser dirigidos assim? Deus diz, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. E então Deus diz, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que maravilha! Se Deus é o seu Deus, você não vai se preocupar nesses dias de tribulações. Porque Ele é seu Deus e você é seu povo. Ele continua dizendo, ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E tudo isso acontecerá porque a palavra porque no grego é hati, porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja aqui duas palavras, maldade e pecados. Pecados e maldades. Pecados que estão dentro de você, na sua cabeça. Pecados por omissão, pecados por comissão. Tudo isso, Deus diz, porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Por que não se prega sobre isso? Essa é a nova aliança. Está escrito em Jeremias e foi citado em Hebreus. Por que não é pregado? Pastor, se eu sou pregar que Deus é misericordioso para com os nossos pecados, perdoa nossos pecados e não se lembra mais deles, as pessoas vão pecar, pastor. Mas Deus diz que colocará suas leis nos nossos corações, porque Ele é misericordioso. Misericórdia é o que está revelado no propiciatório. Por que serei compassivo e não me lembrarei mais dos vossos pecados? Olhe para mim, quando vai a Deus, você acha que Deus está se lembrando dos seus pecados?
Você vê Deus se lembrando dos seus pecados? Deus diz que na nova aliança, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ok? Por essa causa, porque Deus não considera os nossos pecados mais? Por essa causa, Deus coloca a sua lei no nosso coração. Essa última cláusula mostra a força da direção de Deus em você. Alguns crentes dizem, eu achava que Deus estava falando comigo, mas eu estava confuso, talvez não fosse Deus. Isso acontece porque não entendem que foram perdoados. Se soubessem, descansariam em Deus e seriam dirigidos por Ele. Não somente isso, eu serei o Deus deles, porque perdoarei seus pecados. Serei misericordioso, ok? Eles me conhecerão por quê? Porque de seus pecados não me lembrarei mais. Essa é uma válvula de segurança, você não tem que se preocupar. Ensinar graça, ensinar perdão, ensinar que Deus não se lembra mais dos nossos pecados não produz licenciosidade. Na verdade, por essa razão, Deus colocou suas leis em nosso coração, para seguirmos a verdadeira santidade. Deus se torna seu Deus, você tem um relacionamento íntimo. Você viu? Satanás ataca essa cláusula, porque é ela que produz o resto. Deixe-me mostrar, para concluir, a diferença entre as duas alianças. No livro de Êxodo, vou mostrar a diferença entre essas duas alianças. A primeira em Êxodo 34, quando os mandamentos foram dados. Em Hebreus 8 está o novo concerto. Observe aqui. Em Êxodo 34, Deus diz que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Assim a lei tem uma mistura de graça e de juízo. Você entende? Os 10 mandamentos. Observe que diz, contudo não deixa de punir o culpado. Está muito claro, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Certo? Quem quer viver sob a lei? Esse era o concerto. Deus visitaria o pecado, não somente os seus, mas nos seus filhos e netos, até a 3ª ou 4ª geração. Assim seria. Assim era a lei. Mas no novo concerto, por causa do que Cristo fez na cruz, porque serei misericordioso. A palavra usada é helios, de onde vem a palavra hilasterion, propiciação. Deus não perdoa os nossos pecados porque Ele é misericordioso, mas é porque Ele é justo. Eu não gosto da palavra misericordioso porque no grego a palavra misericórdia é uma outra palavra. A palavra aqui deveria ser propício. Deus diz, eu serei propício para com seus pecados. E dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. No antigo pacto, Deus diz que se lembraria do pecado do culpado e o visitaria. Deus diz que não vai visitar mais no novo pacto. Não vai mais. Me lembrava dos pecados, não lembro mais. Puni o pecado dos filhos, mas agora eu não puno mais. Puni o pecador pelo seu pecado, não puno mais. No antigo pacto, quando um pecador vinha, eu me lembrava dos pecados, agora eu não lembro mais. No grego são duas palavras negativas, omei. Aqui temos duas negações, aleluia. U é não, mei é nunca, juntos quer dizer nunca mais. O erudito grego Thayer, no seu léxico, diz assim. Ele diz, as expressões o e mei combinadas aumentam a força da negativa. Significa nunca, jamais, de nenhuma forma. Voltemos ao comparativo, dos seus pecados eu nunca mais me lembrarei. Ou você prega com base no lado esquerdo ou no lado direito. Depende de que ministério você quer. Mesmo nos baseando no lado direito, não quer dizer que os nossos pecados não são punidos. Eles foram punidos, por isso Deus está fundamentado quando nos chama justos, quando cremos em Cristo. Foi Jesus que foi punido. E tudo foi feito para a lei ser magnificada, a justiça de Deus glorificada. Nós fomos julgados judicialmente, não perdoados misericordiosamente. Não é esse o tipo de perdão que você precisa. Misericórdia quer dizer, não tenho fundamento, mas perdoarei. A misericórdia enviou Jesus, mas nosso perdão foi judicial, justamente. Aleluia! Como Deus nos trata agora? Quando nos aproximamos, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não veja um Deus que se lembra. Ele, na verdade, jurou, é um negativo duplo. Dos seus pecados eu não me lembrarei jamais, nunca.
Um último versículo. Maria foi ao túmulo no domingo da ressurreição com Pedro e João. Pedro e João correram, João chegou na frente. João olhou e viu onde Jesus havia sido colocado. Ele não estava ali, havia ressuscitado. E a Bíblia diz que João creu. Lindo, João não precisou ver. Ele somente viu o túmulo vazio e creu. Pedro e João saíram, Maria estava lá, Maria Madalena. Ela olhou, chorou e foi isso que ela viu. Vejamos João 20, 11. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Uau! 2 anjos vestidos de branco, sentados onde Jesus estava, um à cabeceira e outro aos pés. Veja a foto do sepulcro, o túmulo de Jesus. Eles cortaram porque Jesus era alto, eles tiveram que cortar a pedra para que ele coubesse lá. É uma prova que Jesus era alto. Os túmulos normalmente não tinham esse corte na pedra. Eram feitos sob a medida do seu dono. Essa parte maior mostra para nós que foi cortado porque o dono original não era Jesus. Ele foi sepultado em um túmulo emprestado, certo? De um ventre emprestado a um túmulo emprestado. Era o túmulo de José de Arimateia. E a Bíblia diz que os anjos estavam sentados, um à cabeceira, outro aos pés. O que isso nos lembra? O propiciatório. Consegue ver? Maria foi a primeira a ver o propiciatório, os 2 anjos olhando para baixo. E eles olhavam para baixo sorrindo, se alegrando. E por quê? Porque os querubins não tinham mais uma espada. Os querubins do propiciatório viam sangue. Seus olhos representam os olhos de Deus. Quando vem o sangue, não vem mais as leis quebradas lá embaixo. Não vem o pote de maná rejeitado. Não vem a vara de Arão que floresceu. Eles veem o sangue. E para todo sempre, o sangue de Jesus não perderá o seu poder. Quando se aproximar de Deus, se aproxime com ousadia. Quando orar, ore com ousadia. Veja um Deus que não se lembra mais dos seus pecados. Nunca mais. Se Ele é justo, tem que ser justo com o que Cristo fez. Foi Ele que desenhou esse plano para mostrar a sua justiça e ser sua justiça. E todos digam, glória a Deus. Todas as cabeças baixas nesse auditório, glória a Deus. Aleluia. Benditos sejam os seus olhos, porque podem ver. Vocês podem ver, benditos são os seus olhos. Benditos são os seus olhos, porque podem ver. Vocês são benditos, porque podem ver. Vocês são mais ricos do que os mais ricos, bilionários ou milionários da Ásia. Porque benditos são seus olhos, porque podem ver. Muitos estão lutando com o mercado financeiro, eles têm preocupações, não têm segurança, estão com medo. Casamentos destruídos, não têm intimidade, se sentem sozinhos, mesmo cercados de pessoas, solitários. E por isso digo, benditos são os seus olhos, porque podem ver. Vocês são ricos, são prósperos. Vocês não estão entre aqueles que fazem de Deus um conto de fadas, um vovô cheio de amor universal. Vocês veem Deus com exatidão. Você vê a justiça de Deus, mas o vê enviando o seu Filho para tornar-se sua justiça. Amigo, se está aqui e nunca recebeu esse maravilhoso Jesus, nunca colocou sua fé nele e no propiciatório, faça isso agora. Os céus estão prontos para o seu novo nascimento. Os anjos estão correndo de um lado para o outro, preparando a sua entrada. No reino de Deus, reino da luz, longe das trevas. Está pronto para dizer sim? Deus não vai forçar você a receber a salvação. Deus nunca vai forçar você a ser abençoado. Ele nunca vai forçar você
a receber o que Ele quer que você tenha. Você tem que dizer sim. Se esse é você, onde você estiver, diga sim ao perdão de Deus, diga sim a Jesus Cristo, seu Salvador. Onde você estiver assistindo agora, faça essa oração. Repita após mim. Pai Celestial, Deus Pai, Deus bom, o Senhor é justo, mas cheio de amor. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por meus pecados. Seu precioso sangue me tornou mais alvo do que a neve. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Agora e para sempre. Todos os meus pecados foram perdoados, porque foram punidos, sem exceção. Punidos no corpo de outro. Ó Jesus, como o Senhor me ama. Ó Pai, como o Senhor me ama. Quero viver sempre consciente do seu amor por mim. Experimentar seu amor e vida abundante, com significado e propósito. Alegria e paz. Em Cristo Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por sintonizar.